Olá, tudo bem? Eu sou o professor William e o assunto da aula de hoje é sobre distribuição eletrônica, só que agora utilizando os orbitais. Então, para que fique claro esse assunto, para que você consiga representar a distribuição eletrônica de um determinado elemento, ou para que você consiga representar a distribuição dos elétrons dentro dos orbitais, é muito importante que você relembre primeiro o conceito, a definição, o que é um orbital. Então, durante toda a construção dos modelos atômicos, quando a gente fala do modelo atômico atual, a gente fala sobre exatamente a ideia do que vem a ser o quê? O orbital. Então, de forma muito simples, muito tranquila, você precisa pensar que o orbital nada mais é do que uma região da eletrosfera de maior probabilidade de encontrar quem? O elétron. Ou seja, o que a gente precisa pensar? De acordo com a construção dos modelos atômicos, qual é a concepção que nós temos de átomo hoje? Todo átomo tem núcleo e tem eletrosfera. O núcleo é a região central do átomo, onde estão localizados os prótons e os nêutrons. Em volta do núcleo, em um grande espaço vazio, a gente tem a eletrosfera, onde se encontram os elétrons. Uma vez que essa eletrosfera é um grande espaço vazio, através da resolução de várias equações matemáticas, chamadas de funções de onda, foi determinado, então, foi proposto, então, a existência de regiões nessa eletrosfera onde é mais fácil, onde é mais provável de encontrar o elétron. Então, essas regiões da eletrosfera, onde eu tenho uma maior probabilidade de encontrar o elétron, essa região é chamada de quê? De orbital. É claro que aqui não é o nosso objetivo, a gente não precisa se preocupar em tentar calcular essa probabilidade. Aqui na química a gente não vai trabalhar com isso. O que você precisa saber é eu tenho um local, eu tenho uma região onde eu tenho certeza que a probabilidade é zero, ou seja, que eu não vou encontrar elétron. Esse local é quem? O núcleo. E aonde eu de fato eu encontro o elétron, que é em alguma região dessa eletrosfera, essa região onde eu encontro é de fato a região onde eu tenho a maior probabilidade de encontrar esse elétron. Logo, eu denomino de orbital. Então, o que precisa ficar claro na sua cabeça é exatamente isso, que o orbital é uma região dessa eletrosfera onde é mais fácil de encontrar esse elétron. E aí, o que a gente precisa pensar? O subnível S, os elétrons que estão localizados nesse subnível S, eles adquirem um formato, uma densidade eletrônica com um formato esférico. Então, a gente fala aqui, os orbitais do subnível S têm um formato esférico. Didaticamente falando, através das resoluções de algumas funções de onda lá do modelo atômico atual, a gente determina o seguinte, que sempre o subnível S, que é quando o orbital tem esse formato esférico, que é quando essa nuvem eletrônica adquire esse formato esférico, a gente representa por apenas um orbital. E didaticamente falando, eu represento por uma caixinha. Já o subnível P, os orbitais, ou quando o elétron está localizado em algum orbital do subnível P, essa densidade, essa nuvem eletrônica, vai adquirir um formato que a gente chama de formato duplo ovoide ou helicoidal, ou seja, eu tenho essas densidades eletrônicas orientadas dos eixos cartesianos, eixos x, y e z. Logo, toda vez que a gente estiver trabalhando com orbitais do subnível E, do subnível P, eu sempre vou representar, didaticamente falando, esses orbitais por caixinhas, e sempre o subnível P, ele vai apresentar 3 orbitais. Ou seja, generalizando, a quantidade de orbitais presentes em cada subnível é sempre a metade da quantidade máxima de elétrons que eu posso colocar, de acordo com a configuração eletrônica, de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. Ou seja, o subnível S pode ter no máximo 2 orbitais, portanto, eu só preciso de um orbital. Por isso que eu representei apenas uma caixinha. O subnível P, eu posso ter no máximo 6 elétrons, portanto, eu só preciso de 3 orbitais. Por isso que eu representei 3 caixinhas. Já o subnível D, eu posso ter no máximo 10 elétrons, então eu preciso de 5 orbitais. O subnível F, como eu posso colocar no máximo 14 elétrons, eu só preciso de 7 orbitais. Só que do ponto de vista químico, didaticamente falando, pensando nos exercícios que são importantes, que são recorrentes a nível de vestibular, a nível de Enem, eu só preciso me preocupar com a representação da nuvem eletrônica do subnível SP. O S é esse formato esférico, o P é esse formato de duplo ovoide
ou que a gente simplifica chamando de formato de florzinha. E o que você precisa saber de fato é, o subnível S tem um orbital, o subnível P tem sempre 3 orbitais. Aí, quando eu for representar os elétrons dentro desses orbitais, didaticamente falando, eu represento o elétron sempre por setinha. Então, a ideia é assim, ó. Quando eu tenho dentro de uma caixinha uma única setinha, significa que eu tenho apenas um elétron. Então, eu falo que o elétron está desemparelhado. Ou eu posso falar que o orbital está o quê? Incompleto. Ou sem preenchido. Então, dentro de cada caixinha, dentro de cada orbital, eu sempre vou poder ter no máximo 2 elétrons. Ou seja, eu sempre vou poder representar no máximo 2 setinhas. Se dentro dessa caixinha eu tiver apenas uma setinha, significa dizer que eu só tenho um elétron. Logo, ou o elétron está desemparelhado, ou eu posso falar que o orbital está incompleto ou semi-preenchido, certo? Se dentro de uma mesma caixinha eu tiver 2 elétrons, então eu vou ter 2 setinhas. Então eu falo que os elétrons estão emparelhados, ou eu posso falar que os orbitais são completos ou preenchidos. E aí essa ideia de orbital, de estar completo ou incompleto, é muito importante porque remete ao que nós já conversamos sobre a questão da ligação covalente, sobre aquela ideia da estabilidade de um átomo quando ele estabelece uma ligação. Que no final das contas, o que justifica, o que faz um átomo se ligar a outro átomo para alcançar essa maior estabilidade é exatamente a necessidade de fazer com que aqueles elétrons que estavam desemparelhados passem a ficar o quê? Emparelhados. Essa é a ideia. Então, nessa primeira parte é muito simples. Você precisa saber o conceito de orbital, precisa saber, você precisa lembrar que eu represento os orbitais do subnível S com esse formato, os orbitais do subnível P com esse formato. Tanto é que eu já te mostrei a diferença da ligação sigma para a ligação pi. Ela está relacionada justamente com a maneira como ocorre a sobreposição desses orbitais. E aí, didaticamente falando, o que é importante para nós é lembrar que, para o subnível S, como eu só tenho um orbital, eu só represento uma caixinha. Para o subnível P, como eu tenho 3 orbitais, eu represento 3 caixinhas, uma em cada eixo cartesiano. E aí, quando eu tiver que representar, quando eu tiver que distribuir os elétrons de um determinado elemento dentro dos orbitais, eu preciso me atentar para 2 regras. A regra de Range e o princípio da exclusão de Pauli, que já vou explicar. Vale ressaltar que, normalmente, quando eu vou distribuir os elétrons dentro dos orbitais, é muito mais comum eu distribuir os elétrons da camada de valência ou os elétrons do subnível mais energético. Os elétrons mais internos, a gente praticamente não trabalha com esses elétrons. Então, sempre que eu tiver que distribuir os elétrons dentro dos orbitais, ou serão os elétrons da camada de valência, ou serão do subnível mais energético. Pode ser qualquer outro elétron? Pode, mas é muito mais comum ser ou os elétrons da camada de valência, ou os elétrons do subnível mais energético. E aí, quando você tiver que distribuir os elétrons dentro dos orbitais, lembra da regra de Range e o princípio da exclusão de Pauli. Vou te explicar. O princípio da exclusão de Pauli diz o seguinte, que dentro de cada orbital, dentro de cada caixinha, eu sempre vou poder ter no máximo 2 elétrons. E quando eu tiver que representar esses 2 elétrons dentro do mesmo orbital, obrigatoriamente, eu vou representar uma setinha para cima, uma setinha para baixo, para mostrar que dentro de um mesmo orbital, obrigatoriamente, os elétrons precisam apresentar espíns contrários, sentidos de rotação diferentes. Só isso. E a regra de Range diz o seguinte, que toda vez que eu tiver que distribuir os elétrons dentro dos orbitais, eu sempre vou começar da esquerda para a direita, colocando um elétron em cada orbital. Se necessário for, se tiver mais elétrons para serem distribuídos, eu volto completando esses orbitais sempre com a setinha no sentido contrário. Ou seja, se eu optar por começar a colocar a setinha para cima, eu coloco uma setinha para cima em cada orbital. Se eu precisar, eu volto completando com setinhas para baixo. Se eu começar para baixo, eu coloco uma setinha para baixo em cada orbital, volto
completando para cima. Essa é a ideia. Então, sempre que você tiver que distribuir elétrons dentro de orbitais, você precisa se atentar primeiro para a quantidade de para a quantidade de orbitais que você vai utilizar, se é subnível S, se é subnível P, se é subnível D ou se é subnível F, e lembrar dessas duas regras, a regra de Rand e o princípio da exclusão de Pauli, que vão nortear a sua distribuição dentro desses orbitais. E eu vou te explicar exatamente esse tipo de distribuição a partir desses três elementos químicos. Então, por exemplo, digamos que eu queira distribuir os elétrons do subnível mais energético ou os elétrons da camada de valência dentro dos orbitais para cada um desses elementos. Então, o primeiro exemplo aqui é o alumínio, número atômico 13. Já montei previamente aqui o diagrama. Você faz a distribuição, distribui 10, 12, com mais um 13. Então, para o alumínio, para esse elemento, a camada de valência é o 3s2, 3p1. O subnível mais energético é o 3p1. Então, para a gente treinar, para trabalhar tranquilo essa ideia, eu vou representar os elétrons da camada de valência e os elétrons do subnível mais energético. Vou pegar os dois, tanto a camada de valência quanto o subnível mais energético, e vou colocar dentro dos orbitais. Então, o que você vai pensar? Aqui, por exemplo, para o alumínio, ó, o subnível S tem um orbital. Eu faço uma caixinha. O subnível P são 3 orbitais. Então, eu faço 3 caixinhas. Como o subnível D está vazio, eu não uso para absolutamente nada. Então, vamos lá. No subnível S, aqui, eu tenho 2 elétrons. Se eu tenho 2 elétrons, significa que dentro do orbital do subnível S, eu vou colocar 2 setinhas. Aí, eu vou colocar uma setinha para cima e uma setinha para baixo. Então, nunca se esqueçam disso. Dentro de uma mesma caixinha, dentro de um mesmo orbital, eu sempre vou poder ter no máximo 2. Ou eu não tenho nada, ou eu tenho 1, ou eu tenho no máximo 2. E se eu tiver 2 elétrons na mesma caixinha, no mesmo orbital, eu sempre vou representar uma setinha para cima, uma para baixo, para mostrar que os elétrons apresentam spins contrários. Os elétrons eles giram em torno do próprio eixo. E esse sentido de rotação para os elétrons que estão localizados no mesmo orbital, eles precisam ser sempre o quê? Contrários, para que o campo magnético seja maior, seja mais intenso do que a repulsão que vai ser gerada por esses elétrons. Tudo bem? Agora aqui, ó, só tem um elétron no P. Eu venho aqui e coloco um elétronzinho só. Então, isso que eu acabei de representar, nada mais é do que a distribuição dos elétrons dentro dos orbitais. Então, não se esqueçam. Normalmente, quando eu tenho que representar os elétrons de um determinado elemento dentro dos orbitais, os elétrons que eu vou representar são os da camada de valência, são os do subnível mais energético. Então, eu faço a distribuição eletrônica em ordem crescente, normal, represento os orbitais correspondentes à camada de valência, e na hora de colocar os elétrons dentro desses orbitais, eu preciso me atentar a essas duas regras, a regra de Rand e o princípio da exclusão de Pauli. Vou te dar mais um exemplo. O cloro, número atômico 17. 2, 4, 10, 12, com mais 5, 17. Tudo bem? Então, se eu te perguntar assim, ó, qual que é a camada de valência do cloro? 3s2, 3p5. Se eu te perguntar qual que é o subnível mais energético? 3p5. Então, para a gente trabalhar essa ideia, eu vou representar dentro dos orbitais os elétrons da camada de valência e do subnível mais energético. Tudo bem? Então, aqui está o S, aqui está o P. Sempre o S é um orbital só. Como são 2 elétrons, eu coloco 2 setinhas. Ou para cima, ou para baixo. Agora, no subnível 3P aqui, eu tenho 5 elétrons. Como que eu vou distribuir esses 5 elétrons dentro dos orbitais? Eu vou sempre começar da esquerda para a direita, seguindo a regra de Rand e obedecendo o princípio da exclusão de Pauli. Então, como são 5, começar para cima. Você poderia tranquilamente começar para baixo. Mas é muito mais comum, didaticamente falando, começar colocando para cima. Então, eu vou colocar uma setinha para cima em cada orbital, o que significa dizer que eu coloquei um elétron em cada orbital. Dessa maneira, eu já distribuí 3 elétrons. Como são 5, eu volto completando. Então, essa aí é a distribuição dos elétrons da camada de valência dentro dos orbitais.
Aí, possíveis questionamentos. O exercício pode perguntar assim, ó, na configuração eletrônica do cloro, quantos elétrons desemparelhados ele tem? Lembrando, elétron desemparelhado é aquela setinha, é aquele elétron que está sozinho dentro do orbital. Então, aqui eu tenho um elétron desemparelhado, ou eu tenho um orbital incompleto. Ele pode perguntar assim, ó, quantos orbitais completos ou quantos orbitais preenchidos o cloro tem na sua camada de valência? 3 orbitais completos, 3 orbitais preenchidos, ou 3 pares de elétrons, ou 6 elétrons emparelhados. Tudo bem? Bem tranquilo, não tem como mudar, não tem como dificultar. Quando você tiver que recorrer à distribuição eletrônica, ou quando você tiver que distribuir os elétrons dentro dos orbitais, é exatamente esse raciocínio que você vai usar. Vamos fazer o último exemplo aqui, para o ferro, metal de transição. Número atômico 26. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Vai lá para o 3 aí, coloca 6, então deu 26. Então, no caso do ferro, a camada de valência é o 4s2, o subnível mais energético é o 3d6. Então, como a gente fez para os outros dois, eu vou representar os elétrons dentro dos orbitais, tanto para a camada de valência quanto para o subnível mais energético. No caso do ferro, a camada de valência é o S. Vou fazer uma caixinha. O subnível mais energético é o D. Então, eu vou fazer 5 caixinhas. Nunca se esqueçam, gente, a quantidade de orbitais, a quantidade de caixinhas, é sempre a metade da quantidade máxima de elétrons, beleza? Então, aqui na camada de valência 4s2, são 2 elétrons, uma setinha para cima, uma setinha para baixo, beleza? Agora, aqui, nos orbitais do subnível D, eu vou ter que distribuir 6 elétrons. Como que eu faço? Eu começo da esquerda para a direita, colocando um elétron em cada, depois eu volto completando. Então, vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu coloquei um elétron em cada orbital, representei para cima. Essa é a regra de Hand. Eu vou colocando um elétron em cada orbital. Quando eu voltar completando, lembrar do princípio de decisão de Pauli. Como eu distribuí 5 e são 6, eu volto no primeiro e coloco mais um com a setinha sempre no sentido contrário. Tudo bem? Aí, no caso, eu tenho quantos orbitais incompletos, quantos orbitais semi-preenchidos, quantos elétrons desemparelhados. 1, 2, 3, 4. E aí lembra que, em geral, quando a gente pensa, não é o caso do ferro, mas quando a gente pensa, por exemplo, em ligação covalente, o que vai determinar o número de ligações covalentes, o número de compartilhamentos que faz, é exatamente a quantidade de orbitais incompletos ou a quantidade de elétrons desemparelhados que o elemento tem. Então, gente, é muito importante que esteja claro, que fique claro na sua cabeça como que você distribui os elétrons dentro dos orbitais, porque em outros momentos, em outros assuntos, eu vou precisar, ou você vai precisar saber fazer esse tipo de distribuição para conseguir responder a outros questionamentos. Tudo bem? Tranquilo? Eu espero que essa aula tenha ficado muito clara na sua cabeça e eu te encontro na próxima aula. Grande abraço e até lá!